para vocês, como que vocês estão? Já levantaram, tomaram o café da manhã? Vamos começar com mais um dia, fazer a acolhida. E aí eu vou chamar mais 2 alunos, sabem me dizer quem são? Vamos lá? Quem são? Arthur César. Vem, Arthur César, ajudar a professora a fazer a acolhida. Arthur César do 5º ano B. Vem também Ana Clara Mendes do 5º ano A, ajudar a professora. E antes de ler a acolhida, eu quero perguntar para vocês: como que anda o seu coraçãozinho? Você anda ansioso? Você anda com amiguinhos, tendo amigo? Como anda a sua amizade? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que tire todo o sentimento ruim do nosso coração, que possamos nos concentrar em coisas boas, não é mesmo? Então vamos ler a acolhida, Arthur César. O meu coração descansa, somente em Deus. Deus é bom, não é, meninos? E nele ponho a minha esperança, que o Senhor possa nos encher de esperança, de alegria, de paz, de amor, não é mesmo, Ana Clara? Olha só, vamos lá, Ana Clara? Com o passar do tempo, aprendemos que os amigos devem ser respeitados. Esse é um processo lento. Alguns detalhes devem ser lembrados. Cada um tem o seu jeito de ser. Somos todos importantes e essenciais. Nossos erros temos de reconhecer. Assim, nos tornamos cada dia mais especial. Aceitar o irmão é um ato de amor. Acolher o carente é ajudar o sofredor. São gestos como estes que nos aproximam do Criador. Então esses gestos nos traz para mais perto do Senhor, que possamos a cada dia ouvir o Senhor, que o Senhor possa estar dentro do nosso coraçãozinho, nos abençoando, nos protegendo. Amém? E Deus é bom, não é, meninos? Vamos ver de quem é a foto que está no meu plano de aula de hoje. Você pode mandar a foto para a professora, tá bom? A professora vai colocar a foto aqui. Eu não vou impor que você me mande, mas você tem que se sentir à vontade para fazer isso, tá bom? Então vamos ver quem tá aqui hoje? Olha só! Vamos fazer a correção das atividades, Carlos Augusto. Vamos fazer a nossa correção? Então o Carlos está aqui, a gente mata a saudade dele vendo a foto dele, não é mesmo? Olha só, ele fez o origami e mandou a foto para a professora. Olha que gracinha o origami dele. Ficou bonito, não ficou? E esse sorriso lindo também, né, Carlos? Tá participativo nas aulas, fazendo todas as atividades. Um beijo para você. Vamos para nossa correção de matemática. Peguem o livro, vamos fazer a correção da atividade de matemática do dia 1. Ontem a professora mostrou para vocês como que vocês deviam preencher a tabela. Então, essa tabela aqui, ela tem que estar exatamente igual a essa tabela que eu vou mostrar para vocês. Professora, onde eu encontro essa tabela? Está no plano de ontem. Então, os resultados da sua tabela do livro tem que estar ajustados, iguais a essa tabela aqui, ok? Porque, na verdade, essa tabela é o resultado da multiplicação, do 2, do 3, do 4, até o 10. Aí, vamos lá, pegar o caderno e na A pergunta: o que acontece quando multiplicamos 2 números pares e 2 números ímpares? Lembrando que nós temos que ter a tabela na mão. Vamos fazer essa análise? Multiplicamos 2 números pares, o resultado é um número par. E quando nós multiplicamos 2 números ímpares, o resultado é um número ímpar. Letra B, pergunta o seguinte: o que os resultados da multiplicação por 5 têm em comum? E de 10? Então, os resultados da multiplicação de 5 têm em comum que os resultados deles vão ser de 5 em 5 e na de 10 em 10. Observe: 5, 10, 15, 20, 25,
Na de 10, 10, 20, 30, 40. A letra C está falando o seguinte: alguns resultados aparecem mais de uma vez na tabela. Descubra 3 desses números e anote-os com as multiplicações correspondentes. Então, a gente analisa aqui, verifica 3 números iguais, faz um X ou uma bolinha, bom? Ok? Isso na sua tabela. Nessa tabela aqui. Então, não jogue fora sua tabela, fique com ela vai ajudar você tanto essa semana como semana que vem, porque nós vamos estar trabalhando com multiplicação, tá bom, meninos? Essa foi a nossa correção de matemática. Viu, meninos? A nossa correção de matemática não foi difícil. Basta a gente compreender como que funciona o sistema da tabela. Tá bom? Mas se você ainda tem dificuldade, não se preocupe. A professora vai demonstrar uma aula falando sobre múltiplos, tá bom? Somente sobre múltiplos, ok? Vamos para a nossa aula de ciências. Então, hoje, dia 2/6, vamos fazer a nossa correção de ciências do dia 19/5. Antes de fazer a correção, vamos lembrar o que a gente falou na aula de ciências. Nós falamos sobre gravidade, não falamos? Falamos de uma força, né? A força de atrito também. E aí, na nossa atividade, tá perguntando o seguinte: será o que acontece se cair um elefante e uma pena de uma mesma altura num ambiente sem ar? Então, o que acontece? Em um ambiente sem ar, não há força de atrito. Assim sendo, o elefante e a pena deverão cair simultaneamente no chão. Os dois, portanto, o elefante e a pena, eles vão cair juntos. Por quê? Porque o ambiente não tem ar. Se o ambiente não tem ar, então qualquer objeto cai simultaneamente no chão. A professora tinha falado, se vocês quisessem filmar um vídeo e mandar, hoje a Yasmin vai fazer parte da nossa aula de correção. Vamos ver o vídeo que ela fez? Ficou bom, não ficou o vídeo da Yasmin? Então vamos lá. Na aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre gravidade e queda livre. Então, olha o que é importante e interessante. É apenas uma continuidade da aula que a gente teve na semana passada, tá? Sobre a resistência do ar, sobre a queda livre dos objetos. E é mais ou menos isso que a Yasmin trouxe para nós. Ela fez um experimento, filmou os materiais que ela colocou em queda livre, tá bom? O que é necessário para eu poder compreender a aula de ciências de hoje, professora Michele? Meninos, é importante, eu quero frisar para vocês assistirem toda a aula, para você não ter dúvida. Então, eu preciso procurar um ambiente tranquilo, um ambiente sossegado, para que eu possa resolver esses exercícios. Então, eu vou fazer a leitura do texto base. Professor, eu tenho que copiar esse texto base? Não é necessário. Né, Giovana Martins? Vem participar da aula conosco. A Giovana Martins é a aluna do 5º ano A. Bom dia, Giovana. Então, é necessário que eu faça a leitura de todo o meu texto, de todo o meu tema. Aí, depois eu vou pegar o meu livro, se tiver a leitura lá no livro, também vou fazer a leitura do texto que tem no livro. Se não tiver, eu apenas vou fazer ler e interpretar de acordo com o que a professora colocou aqui no seu plano de estudo de hoje, ok? Então, a resistência do ar, ela interfere no tempo, por isso que dá a impressão que é o peso do objeto. Ah, o livro caiu primeiro porque o livro é mais pesado. Não é assim, não é pela massa, mas pela resistência do ar. Ficou entendido isso?
Não é a massa do objeto, meninos. É a resistência do ar, ok? Volto a dizer. Então, vou fazer a leitura do que está escrito aqui. Olha só, vamos fazer a leitura aqui juntos? Vamos, Giovana. A resistência do ar interfere no tempo de queda dos corpos, por causa da sua força de atrito do ar. Aí a professora colocou aqui uma folha e um livro, ambos em queda livre, primeiro exemplo. A explicação do primeiro exemplo, ok? O que acontece com a resistência do ar, feito com a folha e o livro, né? Freando o movimento da folha. Então, quando os dois caem, a resistência do ar freia o movimento de quem? Da folha. Depois eu coloquei o exemplo de uma folha e um livro. A folha em cima do livro. O que vai acontecer nessa situação? Os dois vão cair juntos porque a folha não vai sofrer alteração, somente o livro. Se você tiver dúvida, faça o experimento na sua casa também, tá bom? Quiser mandar para a professora, aí o seu vídeo vai aparecer aqui na aula da semana que vem, ok? Outro exemplo, uma folha de papel amassada e um livro. Qual vai cair primeiro, será? Quiser também fazer o experimento, tá? Nessa situação, soltando uma folha completamente amassada lado a lado do livro, ambos cairão no mesmo tempo, pois a resistência do ar atua sobre os dois objetos. Meninos, muitas vezes a gente vai observar isso, alguns vão cair coisa de segundos primeiro, mas ele quer dizer que vai cair ao mesmo tempo, tá bom? E aí aqui a pergunta, a massa de um corpo interfere no tempo de queda? Eu já havia falado isso para você, né? A massa não interfere no tempo de queda, tá bom? Então aqui é importante, o que é importante? Eu fazer a leitura de todo o meu texto base antes de eu passar para minha atividade. A professora colocou aqui, ó, não se esqueça de realizar a leitura, tá bom? Na nossa atividade, está parecendo que é extenso. Meu Deus, professora, hoje eu vou passar o tempo todinho fazendo atividade. Não vai fazer. São poucas as perguntas, tá? Então, você vai ler o que está escrito no texto base, texto acima no tema, e vai responder as questões da página 26 e 27. Não é necessário realizar o exercício 24. Estamos compreendido? Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp, ok? Então, agora nós vamos para a nossa aula de português. E para começar a nossa aula de português, eu quero chamar a aluna Emanuele Rocha. Bom dia, Manu, tudo bem com você? A professora tá morrendo de saudade de você. O nosso tema de hoje, Manu, é book, skybook. O que são essas duas coisas? Primeiro a gente tem que analisar o seguinte, a professora deu o tema. Agora, qual que é a característica de linguagem do book e do skybook? É um gênero textual vinculado à internet. Então, a gente sabe que blog, né, skybook, o blog ele está vinculado à internet. O que seria o blog, professora? A pessoa blogueira, ela vai colocar na internet todo o conteúdo que ela acha que é necessário da vida particular dela, certo? Vamos fazer a leitura juntos? É uma ferramenta de comunicação que ficou popular nos dias atuais, nos dias de hoje. Uma característica do blog é a frequência de atualização. Então, a pessoa que é blogueira, ela vai atualizando diariamente, né, as suas postagens, correto? Alguns são atualizados diariamente, outros semanalmente, mensalmente, e em alguns outros casos, uma vez por dia. Será que eu posso te fazer uma pergunta? Manu, depois você me responde. Você considera a professora Michele uma blogueira? Por quê? Por que você está me fazendo essa pergunta, Michele? Uai, eu coloco postagens no YouTube todo dia. Será que você sabe diferenciar isso? Vamos ver? Depois você me manda a resposta no WhatsApp, tá, Manuzinha? É só pra gente poder participar, tá bom? Então vamos lá falar mais o blog. Os dos blogueiros. Quando surgiram os blogs, tinha característica
puramente recreativo. Então a pessoa colocava lá por recreação, certo? Eram usados como diários virtuais, online, onde as pessoas, especialmente adolescentes e jovens, impunham suas ideias, colocavam tudo o que eles pensavam lá, certo? Professora Michele, tem uma pergunta. Que pergunta é essa? E que tempo isso durava? Com o tempo, os blogs foram se tornando espaços de disseminação de ideias e informações. Então, empresas também passaram a utilizar como ferramenta de trabalho. Então, ela criava um blog, né, na internet e utilizava para expor o produto que ela ia vender, certo? Estamos entendidos do blog? Agora nós vamos ver o que são os scrapbooks. Gente, os scrapbooks são um álbum de fotografias ou agendas com recortes fotográficos. Eles são bastante criativos. A gente vai fazendo ele e guardando o interior como se ele fosse um livro. Tá? Vocês já ouviram falar de portfólio? Portfólio é assim, é mais ou menos parecido, não é a mesma coisa. Eu tiro um monte de fotos minhas e aí eu vou fazer um álbum colando as minhas fotos com os dias que foi tirada aquela foto, para eu guardar uma lembrança disso. Já o scrapbook, meninos, eles vêm para personalizar as fotografias, né? E você vai fazer isso, recorte de fotos, convite de papéis, papel de bala. Então ele é uma colagem, tá? De redecorações, mediante ao uso da fotografia. Então, somente mediante ao uso da fotografia, tá bom? E com o passar do tempo, o scrapbooks, ele veio para decorar e ampliar cartas, poemas, tá bom? Então, nós vamos para a nossa atividade de hoje. Que é fazer a leitura da página 44 e em seguida responder as questões da página 44 e 45. Utilize o caderno para responder a página 46, conforme foi orientado pelo livro, tá bom? As datas de entrega estão aqui e vamos ver quem está no nosso quadro hoje? Longe, porém conectados? Um beijo para vocês e até amanhã. Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ilana. Vocês estão acompanhando as videoaulas da professora Michele. Eu tô acompanhando tudinho. Eu tô com muita saudade da escola, de vocês e dos professores.